Palestra realizada no Centro Espírita Joana de Ângeles, Guarulhos, São Paulo, Brasil, com o palestrante Alexandre Nobre e o tema sofrimento. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pela presença. A maioria das pessoas aqui eu conheço, tá? Mas é sempre importante para nós uma reflexão, porque não só a presença dos encarnados, nós também temos a responsabilidade de dimensionar e reflexionar todo esse assunto com os nossos amigos também da espiritualidade. Então, os invisíveis também, muito boa noite, tá? E aqui, vocês também presentes, obrigado pela oportunidade de apresentar um tema que é bastante intrigante. Hoje de manhã, quando eu cheguei na empresa, o pessoal sempre comunica, né? Ah, vamos almoçar aonde? Já vamos programar o nosso almoço, para onde vamos? Fala, eu vou mais próximo porque chegando eu terei um tempo ainda para poder reler, né, o tema de hoje, que é sobre o sofrimento, que é baseado na obra de Joana de Ângeles, dessa terceira obra, Plenitude, o primeiro capítulo, que é especificamente sobre sofrimento. E quando eu apresentei o tema para as pessoas, que eu vou falar sobre sofrimento, a pessoa, ai, credo, ai, sai dessa, ai, que tema, né, um pouquinho, né, complicado, a gente sofre tanto. Olha que engraçado. A partir da pronúncia de algumas pessoas, você já percebe o quanto as pessoas se esquivam de um assunto que é da própria natureza do ser, que é de sentir e entender alguma coisa. Claro, é um pouco complexo o sofrimento, porque nessa obra aqui tem vários capítulos e ela vai pausadamente explicando motivos, razões, o que é sofrimento, enfim. Mas o nosso foco principal é a gente elevar o nosso pensamento para a gente poder refletir sobre essa temática que é tão complexa socialmente, tá? E você percebe que nesse discurso, quando as pessoas resistem, você já vê aí que já trava uma batalha, que é justamente para que as pessoas se esquivam deste assunto, que é do próprio conhecimento. Então aí a gente traz um pouquinho na história assuntos relacionados à mitologia, algumas figuras, até mesmo alguns desenhos animados. Então a gente começa a traduzir como que é trazido essa temática para nós no mundo de hoje. É sempre colocado assim: tem um ser que detém uma informação um pouquinho mais apurada que o outro, e a partir desta informação que ele detém maior, ele domina. Já perceberam? Em desenho é sempre assim. Aquele que domina a informação porque sabe um pouquinho mais. E por que eu trago essa reflexão com relação à história? Porque a mitologia traz os deuses humanizados que realmente colocam em poder do conhecimento para poder dominar uma classe um pouco dita inferior. Aí vai embutindo informações, vai falando algumas informações que aquele ser supostamente inferior, não tem tanto domínio, vai internalizando isso. Vai acreditando naquilo. Se a gente traduzir hoje, por exemplo, no nosso desenvolvimento humano, quem tem medo de bicho-papão ainda, quem fala sobre bicho-papão, então
Então você percebe que isso é uma corrente que vem trazendo de muito tempo. Só que estamos falando hoje de um tema, hoje estamos falando baseado também na espiritualidade. Quantas informações está internalizado num ser de vivências passadas, de outras épocas, de séculos, milênios lá atrás. Então essas informações que vêm de séculos, milênios e que se traduz hoje para nós, é resumido nas sensações que nós temos durante algumas situações que é colocado à prova para a gente. Então, essas sensações que nós sentimos, que não conseguimos traduzir ou responder logo de cara, de pronto, se não temos tempo para pensar nisso, isso já começa a gerar um sofrimento. Então, eu iniciei hoje no trabalho, falando para o pessoal que eu ia falar sobre um tema importante, que é falar sobre o sofrimento. E o que o pessoal fez? Se esquivou. Ai, não quero falar sobre isso. Ai, para com isso. O nosso dia já foi turbulento, ontem já foi sacrificante, e eu não quero falar sobre isso agora. Então você percebe que até mesmo no comportamento da pessoa, a pessoa já faz aquele gesto de que é indigesto. Não quero falar sobre isso. Inicialmente, na obra, Joana de Ângeles traduz uma citação. Sente-se sozinho, em silêncio, baixe a cabeça, feche os olhos, respire pausadamente e imagine que está contemplando o interior do seu coração. Transfira sua mente, seus pensamentos, de seu corpo para o seu coração. Quando respirar, diga: Senhor, tende piedade de mim. Gregório de Senai, Mosteiro de Monte Athos, isso do século XIV. Temos tempo para isso? Hoje? Diante de tantas coisas que vivemos, as nossas correrias do dia a dia, temos tempo para fazer isso? Que não seja na hora de dormir, quiçá temos tempo de parar para pensar como que foi o nosso dia. Então você percebe que daí a gente já está deixando de lado um pouquinho de como foi o nosso dia. Agora imagina o que deixamos para trás em outras encarnações, em outras vivências. Então tudo isso chega um momento, numa avalanche, porque existe a maturidade espiritual que vai dizer, olha, chegou o momento para você, no mínimo, entender o que está acontecendo. Aí vem aquela sensação de dor, aquela sensação de desgaste, aquela sensação de sofrimento. Se a gente realmente não parar atenciosamente, como sugerido pela Joana de Ângeles, sentar e analisar os nossos pensamentos e as nossas sensações, a gente gera um sofrimentinho. Então é nesse ponto que quando a gente está diante desta batalha, desse conflito que são os nossos pensamentos, nós vamos para uma fuga, nós vamos para as questões mais prazerosas da nossa vida, para a gente poder deixar de lado isso. Então a gente busca alguma coisa que vai nos dar prazer naquele momento, para que a gente tire os nossos pensamentos daquela situação. Então a gente realmente fica à mercê de nós mesmos. Só que isso não é de uma forma simples, calma. Ai não, chegou o problema aqui, eu vou deixar você aqui de lado e vou para outro lugar. Não,
inconscientemente nós partimos de forma imediata para poder gozar desses prazeres. Daí a gente levanta as questões, por exemplo, em que campo nós estamos? Nós estamos no planeta Terra, em que temos realmente um campo vibracional de provas e expiações, e este campo encurrala as nossas próprias energias também, porque somos energias, e a partir do momento que há esse encontro, vem aquele choque, percebe? Então, são essas sensações que fazem a gente sentir alguma coisa, que no caso nós traduzimos que será o sofrimento. Só que se a gente realmente não presta atenção, aquilo vai ficando um pouco mais denso, vai ficando um pouco mais chato, vai ficando um pouco mais desgastante. A nossa energia, ela vai desgastando sim, até chegar um momento que quando chega a noite, ao invés da gente pensar calmamente como foi o nosso dia, a tendência de deitarmos e chorarmos é muito grande. Porque justamente eu não tive aquele prazer saciado. Eu não tive aquele bem material que eu queria, da forma que eu queria, porque nós temos essas ações imediatistas que nós queremos tudo para já. Só que não estamos dando importância para esses sinais que estão dando para nós. E como nós realmente temos aí boas referências na espiritualidade, líderes religiosos que trazem para nós, independente de crença, trazem para nós a percepção de que temos realmente que entender que temos algumas coisas na nossa vida que são desnecessárias, tá? Sabemos também que estamos num mundo um pouco materialista, sim. Essas paixões, os materiais nos servem para nos guiar, porque dependendo do grau de maturidade que nós temos, aquilo vai nortear realmente como que está a evolução daquele ser. O que eu quero dizer com isso? Se de repente a pessoa ela dá muito mais importância para um bem material, aquela pessoa tem uma tendência de sofrer emoções bem fortes. Porque para ela é só ter um carro do ano, um celular mais moderno, que para ela praticamente está um pouco mais saciado. Só que vai chegar um momento que aquilo vai se desfazendo, vai se desatualizando. E as questões emocionais dela está deixando para trás. Só que vai se angustiando mais. Como eu não dei importância para as minhas emoções, então eu sempre vou achar que para poder suprir aquela minha necessidade, eu vou comprar algo melhor. Um celular moderno, por exemplo, acabou esse moderno, eu vi a propaganda, para mim me chamou mais atenção, eu vou lá e compro, sacio à vontade. Só que vai chegar um momento que aquilo realmente não vai ter mais valia, não vai ter mais condições da gente poder. A gente vai encarar a maturidade de frente. Aquilo não serve mais para mim. Aí onde nós vamos obrigatoriamente ter que prestar atenção nas nossas questões morais, o que nós fizemos. E esse sofrimento ele vai ficando mais denso porque é um acúmulo de coisas que tem lá, que de repente, de forma conflituosa, a gente não vai conseguir ordenar para que a gente tire das nossas vistas aquilo que é desnecessário, como por exemplo um bem material. Emoções, por exemplo, afetivas, emoções com amigos. Então a gente sempre vai dar aquilo que pra gente é mais prazeroso, né? Então as emoções vão ficando um pouco mais de lado. Isso daí nasceu a partir do momento que quando teve o advento da filosofia, quando veio para nós a filosofia, o grande objetivo das escolas da filosofia é justamente fazer com que o ser pense em tudo o que está acontecendo. Daí a gente se apropria do grau de inteligência que cada ser tem. Só que aí aconteceu o seguinte, a filosofia lança uma informação para você no nada,
Olha, tem certeza que você gosta disso? Tem certeza que Deus existe? Tem certeza que isso é bom para você? Quem disse isso para você? Começa a fazer refletir. E a pessoa não tem tanta maturidade para isso, ignorante, mas não de forma pejorativa, mas ignorante realmente a falta de conhecimento, não dá vazão para isso. Aí vem as escolas religiosas. Percebe que aquele grupo, aquela sociedade é frágil para aquele tipo de situação. Aí, entendendo um pouquinho mais das letras religiosas, como diz, se apropria dessa fragilidade e começa a dominar uma sociedade. Aí o que acontece? Aquilo que era uma proposta da filosofia para fazer o ser inteligente desenvolver a sua forma de discernimento, de entender as coisas, de se questionar, de se autoconhecer, conhecer o outro, questionar, vai por terra. Porque a escola religiosa vai lá e dá condição para você. Olha, é isso mesmo. Olha, é isso mesmo. Vem cá, senta aqui. Se você comprar um cantinho no céu, você vai estar salvo. Aí a pessoa não tem muita capacidade de pensar. Então vou ficar aqui mesmo, vou ficar com isso. Aí gera uma batalha mais social. Você lembra que no começo eu falei que a batalha individual, que é a falta de conhecimento das coisas, com a falta das suas emoções, que coloca sempre em primeiro lugar o material, agora virou algo mais social. Aí as igrejas vão lá e dominam isso. Vou pegar essa classe aqui porque eu sei que eu vou ganhar alguma coisa. Aí a filosofia passa a ser o quê? Uma dita maldição para a sociedade. Não acredita nele, porque ele é blasfemo, ele não acredita em Deus, ele não é isso. E quantos filósofos não foram para a forca, não foram crucificados justamente por isso? A igreja ganhou. No caso, são os dogmas. São as ações castradoras dentro de uma sociedade frágil. E quem vive nessa sociedade somos nós. E a partir daí, cria-se um outro campo de sofrimento, que lá atrás. Então a gente traz mais essa carga de sofrimento para cá. Imagina como que é tão complexo, não é uma coisa tão simples de pensar, quando a gente fala sobre sofrimento. Por isso que a pessoa, ao invés de sentar calmamente, filosofar, falar sobre como foi o seu dia, não falar sobre o sofrimento em si, mas foram as perdas que tiveram durante o dia. Eu não fui bem sucedido neste negócio. Não foi legal nisso daqui. O meu affair não me deu atenção hoje. Ele viu o tracinho azul do WhatsApp e não respondeu. Então tudo isso vai fazendo a gente acumular. Só que essas sensações de acúmulo não é específico para aquela situação. São as nossas questões íntimas que estão dando sinais. Um exemplo, somos reencarnacionistas. Então, se eu tenho um problema lá atrás com questões afetivas, você pode ter certeza que qualquer situação afetiva que tiver aqui, seja com uma criança ou seja com um adulto, vai tocar na minha alma. Por isso que Joana fala que o sofrimento é devido à sensibilidade de cada ser. É uma sensibilidade da pessoa sentir o que está acontecendo com cada um. Nos remete, por exemplo, sempre quando falamos de sofrimento, nos remete sempre à dor física. A dor física é o último estágio. Quando chegou na dor física, pode ter certeza que você não deu importância para absolutamente nada do que estava acontecendo nas suas emoções e nos seus pensamentos e foi obrigado a sentir no corpo para que você prestasse atenção. E quantas pessoas no seu leito de morte ou no seu leito no hospital dão a devida atenção que deveria ter dado lá atrás.
Ah, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter sido um pouco mais flexível. Eu deveria ter dado um pouco mais de atenção. Algumas, sim, têm a sua regeneração no momento da sua dor ou no momento de um leito de um hospital. A pessoa se reverte. Porque as nossas condições orgânicas nos permitem para isso. Entendemos primeiro, é uma lei natural, nós vamos morrer, o nosso corpo vai se deteriorar, as nossas células vão morrer e nós vamos padecer. Nós vamos para um outro espaço. Só que a nossa alma não, nossa alma vai para um outro lugar, dependendo do nosso pensamento. Nós vamos para algum lugar. Só que antes de chegar no suposto paraíso, nós vamos passar por um lugar meio obscuro, que são as nossas próprias questões. E o objetivo da nossa vida aqui, desse plano reencarnatório, é justamente para que nós demos atenção devida para as nossas emoções. Não é parar a vida. Entendam, não é parar, ficar o tempo todo remoendo, porque isso também causa depressão. Porque se a gente ficar paradinho, ir lá para o passado e ficar, ai, aquela não deu atenção para mim, e que agora o que vai ser de mim? Se ficar remoendo demais, causa uma depressão, porque é excesso de passado. E se também pensarmos muito no futuro, nós perdemos o presente. É uma ansiedade que pula e é também uma geradora de sofrimento, tá? Então, a partir daí, a questão da dor física, a partir do momento que a gente tem essas emoções, essas questões de pensamento não tão nas nossas condições de pensar realmente o que está acontecendo, nós geramos essa dor física, porque nós deterioramos a célula que está no nosso corpo. Então nós sabemos que temos micróbios, vírus, bactérias necessárias para a manutenção do nosso corpo. Quando estamos bem, essas bactérias elas nutrem de algumas proteínas. Nós não vamos sentir muito, mas aqui está se movimentando. Tudo que nós comemos, daqui a pouco vai fazer as suas digestões, as manutenções. O que não serve vai para fora, o que serve fica aqui e vai fazendo as manutenções. Tem a minha colega aqui que é médica, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, tá? Mas a partir do momento que nós estamos desgastados, desanimados por essa frequência de pensamento, esse tormento, rotina, essas coisas imediatas que nós queremos, ansiedade, nós vamos deteriorando cada vez mais, nós vamos munindo, acabando com a imunidade do nosso corpo. Então, aqueles vírus e aquelas bactérias que estão nutrindo das nossas células, vão nutrir das células. Só que o que vai acontecer? Ao invés de ela se regenerar, nos colocando sempre em ânimo, nós vamos sentindo aquele cansaço, aquela dor, aquela sensação de que realmente, de fato, está doente, mas são os sinais que estão acontecendo aonde gera dor física, tá? Mas é justamente nesse ponto que Joana nos propõe para que tenhamos pensamentos positivos. Pensamentos no sentido de, olha, isso está acontecendo de forma madura, isso está acontecendo na minha vida, como que eu vou resolver? Nós temos a nossa inteligência, que é justamente para poder pegar aquele problema e ir para frente. Olha, não vou pensar no passado. Ok, aconteceu um problema aqui, então vou adiante. Então são esses pensamentos positivos que nos darão ânimos, e esses ânimos nos darão disposição novamente. E, a partir do momento que nós temos essa capacidade de regeneração, nós vamos amadurecendo para poder pensar em outros problemas, outros sofrimentos que vão surgindo. Jung fala dos nossos complexos, que eles vão aparecendo durante toda a nossa vivência, de toda a nossa vida, de formas diferentes. Quando criança,
nós temos aquele complexo que não queremos ir para a escola. A criança vai chorar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então são os complexos daquela idade. Quanto jovens, vão vir também aqueles complexos relacionados. Quando adultos, também vão vir complexos relacionados. Só que a partir do momento que nós temos essa maturidade de entender, aquilo vai ficando mais brando. Aquilo vai ficando mais fácil de entender. É como se realmente a gente ordenasse todos os nossos problemas e realmente, olha, isso daqui eu tiro de letra. Por exemplo, trazer novamente o exemplo de casos afetivos. Na juventude eu tive o primeiro fora. Depois, um pouquinho mais adiante, eu tive um outro fora, só que eu me recuperei mais rápido. Aí, quando chegar um pouco mais na fase adulta, eu quase cheguei lá, tive um outro fora e eu recuperei. Quase baquei, mas recuperei. Aí fui lá, com toda a paciência, encontrei a pessoa da minha vida. Casei, me harmonizei. E a partir daqui vai nascer um outro problema do matrimônio. Porque já não é mais individual, já serão em dois. E a partir daqui eu vou pensar de uma outra forma, eu não vou pensar mais como era na juventude. Então você percebe que a gente vai criando realmente a nossa maturidade para que a gente resolva os nossos problemas e sofra menos. Sempre a gente ouve dizer, o sofrimento faz parte da vida, ou a vida é sofrimento. Mediante o que a gente acabou de explicar, eu acredito que na cabeça de vocês, na percepção de vocês, vocês já podem entender que não existe uma fórmula certa e correta para poder seguir. É a intimidade de cada um, é a sensibilidade de cada um. Cada um sabe, um dito popular, aonde o calo aperta. Como vai saber lidar com aquela situação? Então não é ninguém que vai ditar uma regra para você sair de um sofrimento. Não é uma teoria filosófica que você ouviu lá que você vai adotar. Não é um dogma religioso que vai chegar e vai falar, você tem que fazer isso, que você vai adotar. É uma questão íntima, a questão da alma. Porque o sofrimento, sim, é uma doença da alma. E se nós soubermos ler dessa forma, nós vamos ter grandes chances de sair ileso de um problema. Então ninguém vai poder ditar as nossas regras. Ganhei uma maturidade para poder entender e seguir a minha vida. Então, quando a gente fala a vida é um sofrimento, olha que peso tem essa expressão. A vida tem ou será um sofrimento. Quem nos deu a vida? Quem nos deu a vida? Deus. E todo mundo traduz falando que Deus é punitivo, lembra das mitologias, que no caso foi as teorias humaniza um Deus e trazendo punições, e nós internalizamos isso. Então é uma forma inconsciente velada que nós temos de ingratidão ao nosso Deus. A vida é sofrimento. Essa minha vida é um sofrimento. Inconscientemente, a pessoa está sendo ingrata. Mas não com Deus, consigo mesmo. Por conta da oportunidade que teve aqui para poder seguir e aprender. Porque Deus é misericordioso, Ele sabe muito bem, Ele sabe dos nossos pensamentos e jamais Ele seria um humano, dito lá nas mitologias, que vai falar assim, ai, coitadinho dele, né? Não, não é assim não. Fomos nós que pedimos misericórdia, uma oportunidade para sanarmos os nossos problemas. Ah, então tudo bem, Alexandre, vai lá.
te dou lá um período de 70 anos de encarnação e vamos lá. Suas provas vão ser essa e suas expiações é essa. Essa daqui não tem como mudar, mas as provas vão vindo. A expiação não tem como mudar, não. Uma enfermidade, por exemplo, vai surgir. E aí, neste ponto que nós temos que aceitar, não com passividade, mas é entender por que aquela situação aconteceu comigo. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, não fazendo uma comparação bem simples, se eu pegar uma pessoa extremamente religiosa, que está lá obediente, tudo bonitinho, essa pessoa ela sempre vai desconhecer a doença, ela sempre vai desconhecer aquela doença e sempre vai colocar a culpa em alguma coisa. Isso eu dito que eu estou colocando aqui vagamente assim, algumas pessoas que eu conheço em alguns discursos e principalmente em algumas escolas religiosas e fala assim, ai, como eu sofro, que isso, que aquilo, enfim. Elas desconhecem um pouquinho a causa daquela situação. Agora, se você pegar, por exemplo, um médico, aconteceu uma dor, e ela sempre vai para o lado científico para poder entender o que aconteceu. Ah, aconteceu isso daqui, eu tive isso daqui, isso daqui aconteceu porque foi num momento, por exemplo, de um parto, isso daqui foi contraído, foi isso. Então você percebe que a pessoa vai abrindo a sua eloquência de informação para poder entender aquilo e aceitar. Essa aceitação nós entendemos com a expressão de resignação. Vocês já ouviram falar essa expressão, né? No meio religioso. Resignação é aceitação. Entenda que essa condição é para que você evolua. Entenda que essa condição é para que você entenda nessa vida, para que a próxima você realmente passe ileso. Uma enfermidade, por exemplo, pode ser uma delas. Sabendo que o Papa, ele não tem o pulmão esquerdo, se eu não me engano. O esquerdo ou o direito, não sei bem. Mas acometido de uma gripe, uma pneumonia, ele perdeu o pulmão. E onde ele está hoje? E alguém vê no discurso dele falando que ele não tem pulmão, que ele não tem isso, que ele está doente, o coitadinho. Ele está ali, servindo, colocando-se à disposição, passado por todo aquele processo lá do papado, né, que foi uma eleição antes, né, e ele assumiu, ele tem aproximadamente 80 anos, né, quase chegando aí a 80 anos, e está lá, firme e forte. Talvez nesse processo dele de disposição e de trabalho é a forma de esquecimento que ele tem da dor. É nisso que a espiritualidade e Jesus, com seu exemplo, trouxe para nós essa forma, nos colocando sempre à disposição de trabalhar. Porque é uma forma, sim, do esquecimento que nós temos de nós, ajudando o outro, e esse é o consolo necessário para o nosso corpo, para continuar servindo. E automaticamente, nesse processo que a gente trabalha, a gente esquece daquele sofrimento. Exemplo disso também, Chico, que veio para esta vida, 92 anos de trabalho. Realmente o corpo trazia algumas chagas, mas nem por isso deixou de trabalhar. E nem por isso também ele deixou de se queixar. E a queixa dele é mais, olha, o que eu posso fazer para não me queixar? O que eu posso fazer a mais para não sentir isso? E Emmanuel, sempre na maestria da sua forma de orientá-lo, trabalhe, Chico.
trabalha porque tem pessoas que sofrem mais. A partir do momento que aquele ser supostamente inferior, que não tem tanto conhecimento, der atenção para você, você vai perceber que a sua dor não é nada perto daquele que ainda não sabe o que está acontecendo com ele. Pois não. Uma criança de 2 anos, 3 anos, que nasce doente, fica doente, ele está pagando alguma coisa dele com outro passado. Mas para os pais dele, a dor é muito grande. A dívida é do pai que merece aquele sofrimento, ou a dívida realmente é dele, que vai ter que pagar e vai morrer novamente com 3 anos de idade, 4 anos de idade. Eu vou repetir porque... Sim, foi uma provocação bastante pertinente, é interessante, porque eu entrar justamente nesse tema, que é realmente a punição que nós temos no nosso inconsciente de saber que aquela doença é uma punição para nós, e que Deus fez com que eu pagasse aquilo para mim. Não, na verdade, aquela enfermidade para uma criança na tenridade, talvez seja uma prova e uma expiação para os dois, para que eles tenham um equilíbrio para, imagina, um pai que está sobre conduta de uma criança de 4 anos, como que esse pai, como que esse cuidador vai passar a informação para uma criança que está sentindo e que não sabe absolutamente nada? E como que essa criança vai receber a informação de que aquela dor é uma questão física daquele momento que vai passar? Enfim, você percebe como é difícil essa comunicação? Só nesse discurso nós já colocamos a prova aí dos cuidadores de como vai passar para aquela criança. Sim, compreendo que possa ser uma expiação para ambos, e dependendo da situação, vai ser abrandado. Da forma que você vai colocar, por exemplo, uma criança, como que aquela criança vai aceitar? O exemplo que eu posso estender para o senhor é o seguinte: como que essa criança vai pronunciar na escola a situação de enfermidade dele? No centro da escola, que eu morro com 3 anos, 4 anos, teoricamente o pai se sente defragado, acaba com ele. Perdi meu filho com 3 anos de idade. Se lembra daquele... O senhor lembra... Não é um problema lá de trás, é o pai que tem que passar com aquilo, eu vim só para falar oi e já voltei, fui, ou era um problema meu mesmo, que eu tinha que vir doente e viver 3 anos. Você lembra daquela situação, daquele caso daquela criança que foi arrastada pelo quarteirão, presa no cinto num carro? Uma criança que comoveu a sociedade, que foi uma pessoa que foi lá e a criança ficou presa no cinto e ficou arrastando e acabou desencarnando? Passado um tempo, essa criança, conduzida pela espiritualidade, realmente passou uma psicografia para os pais, que ficou dilacerado. Dilacerado. A dor. Se lembra na época de Roma, aquelas bigas, aquelas corridas que tinha no Coliseu? Adivinha quem levava a criança arrastada? Os pais daquela criança. Então, como regeneração do seu espírito, para que você perceba o que você fez, você vai ser pai desses dois aqui, dessa criança aqui. E você vai sentir o que essa criança sentiu, ou o que aquele ser sentiu naquela época. Mas ele fazia isso como um sacrifício a Deus, de gastar o próprio filho? Então, tem essas questões. Esses jogos que tinham na época, para que eram esses jogos? Sacrifício? Poder? Divertimento? Não sabe como que era dito lá no século passado, como que era dito isso antes. Mas olha, a sensação que era trazida daquela época veio para cá. Chegou o momento de pagar. Chega o momento de você entender. Claro,
tem o véu do esquecimento. Nós não vamos nos constranger de saber o que fomos lá atrás, mas temos a capacidade, a maturidade de ir administrando essas emoções. Compreende? A perda de um filho, por exemplo. Não vamos muito na história do Egito. O faraó, resistente ao profeta, olha, você tem que parar com isso, porque Deus é único, você não é Deus. Eu sou Deus, eu vou fazer, eu faço tudo, eu mando tudo aqui. Tudo bem. Aí veio as pragas do Egito, não se condoeu com isso, não foi flexível. Só foi flexível no momento que tirou o filho. Aí aquela emoção veio. Meu filho, minha dor, meu sofrimento, agora eu acredito que realmente exista algo, não falou nem Deus, exista algo além, e você pode ter trazido essa informação. Mas foi no momento daquela emoção que o faraó cedeu um pouquinho espaço para compreender alguma coisa. Mas passado um tempo, ainda foi e perseguiu o profeta. Então você percebe que essas sensações é muito para amolecer o nosso sentimento, o nosso espírito, a nossa essência que está em nós, para que aceitemos alguma situação e amadurecer o espírito. E aceitar não é só da boca para fora, é sentir mesmo. Então essa passagem, por exemplo, da perda de um filho, ela vai ter que amadurecer. Existem terapias que vão poder ajudar. Por exemplo, hoje as terapias convencionais, perdi meu filho, eu estou em luto, eu não consigo suportar. Os especialistas vão sentar e vão abrir a mente até que aquilo seja um sofrimento mais brando e que aquela pessoa comece a compreender as coisas. As filosofias da espiritualidade, por exemplo, a espiritualidade nos dá essa permissão, porque algumas escolas religiosas ainda é muito fechada com algumas questões. Mas a espiritualidade, somos seres imortais, então nós temos algumas questões lá do passado, algumas reminiscências. Só que, claro, dentro de uma terapia convencional, você não vai ouvir dessa forma. Mas, por exemplo, numa situação religiosa como essa aqui, como tem um atendimento fraterno, é interessante que, a partir do momento que você queira, você vai ter o conhecimento. É a verdade. É conhecereis a você, até que ponto é a sua fragilidade, até que ponto você realmente aceita a situação, como que você vai lidar com isso, como que você vai lidar realmente com as questões de imortalidade da alma. Tem pessoas que não entendem isso, que não conseguem entender. Tanto é que a casa do Chico era repleta de pessoas ateias, que não conseguia compreender questões da espiritualidade, questões de alma. Mas a partir do momento de uma dor, de um ente querido que mais queria, abriu o coração de uma tal forma que fala assim, eu acredito em você. Não, eu acredito, está no meu íntimo, eu não sei como falar isso para você, mas eu acredito. Mas é a alma que está dizendo, não é a ciência em específico, é a alma. É justamente isso que nós temos que dar atenção para nós, essa nossa sensibilidade, essa nossa emoção que é íntima, que nenhuma outra vai poder traduzir, a não ser nós mesmos. E Joana fala que são essas heranças que nós trazemos para cá. E se estamos nessa reencarnação, é justamente a oportunidade que Deus deu para nós, para sanar algumas dívidas, não todas. Não pense que seremos imediatistas, que pagaremos tudo, porque isso causa sofrimento, porque é ansiedade demais. Vamos aos poucos. E tire a ideia de que Deus é punitivo. Não é Deus punitivo, somos nós que pedimos a permissão de vir aqui para conhecer algumas coisas.
E quando é questionado aos espíritos, por exemplo, Allan Kardec faz a questão aos espíritos, até quando nós vamos sofrer? Os espíritos são categóricos em dizer, até quando você quiser. Até quando você quiser. Pode ser agora, nesse exato momento, você parar. Mas será que vamos deixar as nossas paixões de lado? Será que aquela questão obsessiva com aquele nosso affair, que é lá do passado, tá? É lá do passado, mas ele veio aqui presente também para poder te colocar em prova. Sabe aquele affair que está ali do seu lado, fazendo, não vou deixar em paz, vira obsessão. Será que temos capacidade de deixar de lado? Aquela discussão desnecessária dentro da nossa família com um ente que pode ser o nosso irmão de sangue, não necessariamente, pode ser o nosso amigo. Será que vamos deixar de lado aquelas questões na hora do Natal da família, deixar de levantar uma questão e gerar polêmica dentro de casa? Tudo depende da gente. E ouvindo o discurso de Haroldo Dutra, ele diz que recebeu uma mensagem da espiritualidade de uma senhora que ele pouco conhecia, foi numa reunião mediúnica, e após a manifestação dos espíritos, essa médium falou para ele, posso te falar uma coisa? Foi uma questão do espírito, o espírito pediu para poder falar para você, ele logo se prontificou, pode falar, não é seu problema, se foi a espiritualidade que mandou, você só é apenas um intermediário, a intermediária, então pode falar. Olha, o problema tem hora e data para acabar. Pode ficar despreocupado. Em algum momento vai acabar. Todo sofrimento tem data certa para acabar, né? Vai acabar. Se não acabar, vai ficar chato aquela situação, você fica ruminando aquela situação, fica chato. Fica até chato. Você chega num papo, aquela pessoa fala, lá vem ele, lá vem ela, lá vem ele. Não, vamos fingir alguma coisa. Fica chato. Até mesmo na terapia, às vezes, eu falto em terapia, eu falo, não, estou muito chato. Eu vou falar sobre aquele assunto de novo. E é dito, feito, o meu terapeuta, ele fica em silêncio. Torturante para mim. É torturante. Ele fica em silêncio. Falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou lidar com isso? Ele joga a responsabilidade para mim, sem falar nada. A espiritualidade responde? Se disser que você ouve vozes assim diretamente, dependendo do seu grau de espiritualidade, pode dizer que é uma patologia, tá? Mas dependendo da situação, a espiritualidade ela não vai responder com a voz física como a gente pode interpretar. Mas é um íntimo, é o nosso íntimo. Nós questionamos se aquela questão é relevante, você pode ter certeza que a nossa sensação de tranquilidade ou desequilíbrio é a resposta. Dependendo das circunstâncias e dependendo da situação, vai vir as respostas. É só prestar atenção. Uma vez o Chico, uma história do Chico, por exemplo, ele estava lá fazendo o evangelho com algumas crianças, que ele saiu da igreja, foi para debaixo da árvore, porque as crianças queriam ficar com ele, e ele totalmente, realmente, já sofrendo ali, porque as crianças tinham comida na igreja, mas ali com ele não tinha, mas as crianças queriam ficar com ele. Aí ele falou, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com essas crianças aqui comigo? Ele simplesmente falou, meu Deus, o que eu faço? Baixou, começou a fazer o trabalho dele, de repente começou uma ventania. Aí uma vizinha olha, Chico, o que é isso? Ele é o vento. E essas crianças aí? Ah, estão estudando. Essas crianças não vão comer não? Ah, não tem. Aí aparece uma outra vizinha, Chico, que vento é esse? É o vento. E essas crianças que estão com você? Ah, estão aqui estudando comigo. E elas já comeram? Não senhora. De repente, juntaram a vizinhança e começou a trazer comida para as crianças. Ou seja, aquela prece em silêncio, de coração, intimidade dele, chegou até Deus, Deus falou, pode ficar despreocupado.
Vai fazendo o seu trabalho e manda. São esses sinais que nós perdemos com as circunstâncias do dia a dia, com a turbulência, com o nosso agito, com o imediatismo. Mas se nós prestarmos atenção, nós estamos muito bem amparados. Muito bem amparados. E esses sofrimentos cada vez mais amenizados. Então nós não precisamos fugir, ir para bar, para beber, comprar coisa nova, ir atrás de coisas que satisfaçam a gente em momentos. É só ir adiante. Vamos, segue. Primeiro a Deus, as outras chegarão e as outras te confortarão. Jesus não estaria mentindo para nós com relação ao consolo. É nisso que ele pede, para que tenhamos coragem para entender, e os sofrimentos eles serão sanados, eles serão mais brandos. Não significa que não tenhamos o sofrimento, porque o sofrimento é um mecanismo para que nos movimentemos. O sofrimento e o amor. A falta de um deles é o que vai realmente designar a nossa vida. O que você prefere? Ficar só no sofrimento ou você ficar no amor? Então vamos pelo amor, ao invés de pela dor. Pensar é importante, mas tem muito mais coisas lá no porvir do que realmente a gente ficar desnecessariamente nos abatendo. Tá bem? Bom, espero que tenha passado alguma mensagem, que vocês recebam essa informação e reflitam, tá? Na casa de vocês. Desculpem os erros, mas fiquem apenas com os acertos, que é do próprio coração de cada um de vocês, tá bem? Obrigado.